Meus amados, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos aspectos históricos, proféticos, sobre homens e mulheres descritos na Palavra de Deus. No episódio passado, nós começamos um estudo sobre o profeta Samuel. Falamos ali do seu início, a primeira experiência que ele teve, onde pôde ouvir a voz do Senhor. E hoje, dando sequência a esse estudo, iremos agora a partir do momento que ele já estava maduro, experiente, e também do momento de transição, onde o povo ali de Israel pede um rei para si. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos deixar aqui um texto, convido a você a abrir a sua Bíblia, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 15. E a palavra de Deus diz assim: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Pastor Luiz, dando sequência ao nosso estudo sobre Samuel, agora nós vamos partir do momento que a arca volta para o povo de Israel, não foi isso? Isso. A palavra fala que a arca ficou durante 7 meses, lá junto com os filisteus. Vieram as pragas sobre os filisteus, eles entenderam que não poderia ficar com a arca e providenciaram que a arca fosse devolvida a Israel. E a palavra nos fala que ali os filisteus botaram a arca em cima de um carro e mandaram até Bet-Semes. E aconteceu um fato ali, que a arca chegando ali, nós sabemos que por orientação do Senhor, a arca ela era inviolável. Ela ficava no Santo dos Santos, debaixo da última cortinada ali, você tinha o santuário, tinha uma cortinada, o santuário, tinha outra cortinada, o Santo dos Santos ficava ali. E para transporte da arca, os levitas tinham que entrar de costas, eles desmontavam ali a tenda da congregação, desmontavam o tabernáculo, eles jogavam um pano em cima da arca e tinha as argolas e colocavam, os varais já estavam na argola, e eles colocavam ali os varais no ombro e carregavam a arca no ombro. Ninguém poderia ver, nem a arca. Mas chegando em Bet-Semes, o povo é curioso, né? O nosso povo é curioso. Eu falo que a curiosidade é um negócio complicado. Isso aí a pessoa tem que, se tiver esse problema aí, clama ao Senhor para tirar, porque isso não é bom para nós. E foram ver o que tinha dentro da arca. Resultado, veio uma praga lá, morreram mais de 50 mil homens, e eles entenderam, falaram, olha, está com um problema aqui, tiveram que orar ao Senhor, o Senhor cessou a praga, mas a arca teve que sair correndo ali e foi para a casa de Abinadab, que era da linhagem do sacerdotal também. Então, a palavra diz que ficou 20 anos ali. Um detalhe aqui, ficou 20 anos, não aconteceu nada na casa de Abinadab, pode ficar tranquilo. Bet-Semes teve a praga, mas Abinadab nada. E quando Davi, lá na frente, foi tirar a arca da casa de Abinadab para levar para Jerusalém, houve um problema lá que um dos levitas, né, Uzá, ele tentou, a arca estava balançando no carro, estava um carro de bois ali, ele foi botar a mão da arca e morreu na hora. Duas coisas o Senhor mostrou. Primeiro, que a arca, aquilo que é o segredo, o mistério do Senhor, aquilo só fica com o Senhor. E muitas vezes a gente fala com o pessoal do grupo de intercessão. Nós temos membros do grupo de intercessão. Ali, nós estamos ali, debaixo de um clamor, debaixo do temor, e todos os assuntos que são tratados ali são pertinentes somente ao grupo de intercessão. Qualquer informação que sair dali for vazada por algum membro, daqui a pouco está com enfermidade em casa, está com problema, não sabe por quê. O Senhor, ele tem um zelo muito grande com os seus segredos.
Então, tem segredos que estão do grupo de exceção, segredo que pertence ao ministério. Eu lembro, certa vez, o pastor Deutir falou uma coisa muito importante. Há segredos que vão para o túmulo com o pastor. Sim. O segredo está com ele, ele não passa para a esposa, não passa nem para outro pastor. Às vezes, uma situação que uma ovelha passou para ele, e aquilo ele guarda e aquilo vai ficar com ele pro resto da vida. São segredos. Então, o Senhor tem um zelo muito grande por esse segredo. Tanto que nós aprendemos que na arca ali, o que você tem ali? Tem a glória, o mistério e o temor. Não é isso? São três coisas. Você tem o mistério, o temor, e você tem ali a glória de Deus está manifesta ali dentro também. Então, o Senhor, duas coisas. Ele não permitiu que olhasse dentro da arca e nem que tocasse na arca. E a palavra, nós aprendemos uma coisa importante. Ai de quem tocar nessa obra. Pode ser pastor, pode ser o que for. O Senhor não permite que se toque nessa obra. O que aconteceu com Uzá, e ele teve um juízo sobre a vida dele, e Davi entendeu que tinha que pegar a arca e botar na casa de um servo de Deus, que era Obed-edom. Ficou 3 meses. Foi só bênção. Então, nós falamos, Abinadab foi 20 anos, não aconteceu nada. Mas na Obed-edom, 3 meses, foi só bênção. Então, quando nós guardamos aquilo que é do Senhor com zelo, com temor, com amor, é só bênção, principalmente para a nossa família e a nossa casa. E a gente estava até conversando antes, né, pastor Luiz, sobre a ética que deve haver no ministério, né? O cuidado com os filhos, com a esposa, né? Filho de pastor não é pastorzinho, né? Não, nós tivemos exemplo aqui com Samuel, né? Nós vimos lá no episódio anterior a situação dos filhos de Eli. Eram praticamente filhos de Belial, fazia o que era abominável ao Senhor. Aí veio Samuel. Samuel era uma bênção, temor, né, temente ao Senhor, ouvia a voz do Senhor, obediente, zeloso. Mas os 2 filhos dele também não ficaram muito bem, não. Deram trabalho. Né? Deram trabalho. Então, a palavra fala aqui que era o nome do seu filho primogênito, Joel, o nome do segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Só que a palavra diz aqui que, porém, seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, um negócio muito grave. Eles eram filhos de Samuel. Samuel, um servo de Deus. O pastor Marcos falou aqui, filho de peixe, peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. E nem mulher de pastor também não é pastora. Então, nós temos que entender que isso é bem claro, está na palavra, porque o chamado ele é individual. Não quer dizer que é filho de pastor, que pode até ser. Nós temos muitos filhos de pastores hoje que são pastores. Mas, no caso aqui, houve um problema para Samuel. O que diz a palavra aqui? Aí o povo de Israel, vendo aquilo que estava acontecendo com os filhos de Samuel, e no capítulo 8, versículo 5, diz assim, e disseram-lhe, então o povo diz para Samuel, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, o povo já tinha uma experiência ruim com Eli. Eles viram o que aconteceu na época de Eli, o que os filhos de Eli, a derrota que eles tiveram contra os filisteus, e eles entenderam o seguinte, olha, Samuel é uma bênção, mas os filhos dele estão para o caminho do filho de Eli. Onde é que Samuel vai parar? Ficou de uma situação difícil para Samuel. É claro que ele devia ter muita atribuição lá, porque ele era profeta e juiz, né? Ele tinha que julgar, e deixou os filhos dele, meus filhos são sacerdotes, mas não é assim, não. Então, ele não tomou conta dos filhos, não teve governo sobre os filhos, e resultado, eles pediram, falaram, não, agora nós queremos um rei, queremos juiz não, queremos um rei.
como as outras nações têm. Mas o Senhor, ele foi misericordioso com Samuel. Lá no versículo 7, diz assim: disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Então, o Senhor falou para Samuel, falou: olha, essa rejeição não é com você, não. A rejeição é comigo. Então, o Senhor chamou para si, né, aquela situação e falou: não, então você faz o seguinte, procura um rei para eles aí. O que eles entenderem que vai ser rei é aquilo mesmo. Então, o Senhor deu liberdade para o povo escolher o rei, mas o Senhor advertiu. Então, depois, se nós lermos aqui, tem muitas advertências o que o rei ia aprontar com eles lá. Eles sabiam o que ia acontecer. Mas Samuel teve que atender a voz do Senhor mais uma vez. Nós vemos que Deus dá para o homem o livre-arbítrio, né, pastor Luiz? Deus, ele se revelava ali na vida do profeta, dando todas as orientações, mas chegou um momento que o povo queria um rei sobre eles, porque naquele momento ali as várias nações tinham um rei. Israel não tinha ninguém que governasse sobre eles. Eles entenderam que eles precisavam de uma liderança para estar à frente do povo, né? Agora, veja bem, é importante nós entendermos uma coisa. Nós temos ainda no nosso meio pessoas que pensam que a obra é do homem. Mas tem. Mas essa obra é do Senhor. Por quê? Quando o homem é o dono da religião, foi o que o Senhor alertou aqui. É importante para nós entendermos isso. Que nós temos hoje a obra e temos religiões. E as religiões têm dono. É o que o Senhor alertou para o povo de Israel. Olha, vocês vão querer um rei, vocês vão querer vocês querem um homem, o homem como governando vocês. Diferente lá na frente, quando o Senhor foi levantar Davi, o que o Senhor falou com Samuel? Escolhi Davi, filho de Jessé, segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Os irmãos entenderam, vocês que estão aí nos assistindo, a diferença entre aquilo que é obra do homem e aquilo que é obra do Senhor. Então, isso aqui não é assunto para esse tema aqui, nós estamos falando sobre Samuel, mas nós vamos dar uma ênfase aqui, porque Samuel teve que participar disso tudo aqui. E agora eu vou ler rapidamente. O Senhor alertou, falou: vocês vão escolher um homem para tomar conta de vocês? Olha o que esse homem vai fazer, olha aqui. Esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, os porá por príncipe de milhares, por cinquentenário, para que lavrem a sua lavoura, segue a sua cega, façam as suas armas de guerra, tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiros, tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, os dará aos seus criados, as vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus eunucos, aos seus criados. Também os vossos criados, as vossas criadas, os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vós servireis de criados. O Senhor avisou. O rei vai fazer isso tudo com vocês. Aí vai, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Vós entenderam? Vocês estão querendo um rei, eu vou dar um rei. Ele vai fazer isso tudo com vocês, vocês vão clamar. Não vou ouvir, não. Então o Senhor alertou. Então eles não foram ali por inocentes quando escolheram um rei e fizeram que Samuel nomeasse, ungisse um rei para eles. E nós vemos a posição do profeta Samuel, né? Mesmo mediante esse desejo do povo, ele sempre se dispôs a fazer aquilo que Deus orientou para ele, né? A posição do ministério, né? O nosso compromisso é em realizar
a obra na qual o Espírito Santo tem direcionado e revelado para este momento. Então, nós vemos Samuel tinha avisado a Saul para ele aguardar. Saul, haveria uma guerra contra os filisteus. Saul, você vai aguardar aqui. Daqui a 7 dias eu vou estar aqui, nós vamos sacrificar, nós vamos para a guerra contra os filisteus. A palavra fala que chegou no 7º dia e Samuel não apareceu. E o povo gritando que precisava sacrificar. Samuel não tinha chegado ainda e Saul sacrificou. Quando Saul não podia fazer, ele era rei, só o sacerdote poderia fazer o sacrifício. Quando Samuel chega, e Saul, o que você fez? Obraste nessa mente. Que loucura é essa? Sabe? Não, mas você demorou. E tal. Tudo bem. O Senhor, ele relevou. Mas da segunda vez, o Senhor tinha dado uma ordem a Saul. Olha, você vai ter uma guerra com os amalequitas, vai ter que matar todos os amalequitas. Criança, os adultos, mulher, não pode sobrar ninguém. É importante ter um sentido profético. Eu vou falar rapidamente aqui, que nós estamos falando de Samuel, mas Samuel participou dessa situação aqui. Quando o povo de Israel sai do Egito, os amalequitas se interpuseram na frente de Israel para impedir a caminhada de Israel. E o Senhor não se esqueceu disso. Então, isso foi lá no começo. Então, veja bem, quando a pessoa vem para a presença do Senhor, tem muita oposição, né? O mundo oferecendo muita oferta, aquelas coisas do mundo. Então, são os amalequitas que estão na vida da pessoa ainda. Tá bem, passou aquilo ali. Mas lá na frente, aí voltou os amalequitas. Olha, agora você vai ter que destruir tudo. Criança, o velho, o idoso. O seguinte, essas coisas na nossa vida têm que ser totalmente eliminadas. Ah, mas isso aqui, eu tenho uma lembrança aqui. Olha, para o Senhor não interessa. Nós não podemos botar o nosso coração, a emoção em coisa nenhuma que desagrada ao Senhor ou que nos impede de estarmos na presença do Senhor, servindo o Senhor com toda a dedicação, com todo o temor. Então, essas coisas que antes impediu e volta, às vezes, muitas vezes, continua impedindo a caminhada do servo, é para tirar isso da nossa vida. Esse é o sentido profético. Matar criança, é tudo. Né? Aquela coisa bonitinha que você tem lá, aquilo ali também não agrada o Senhor, é para tirar também. Só que Saul, ele foi lá, cumpriu, chega Samuel no acampamento e houve um balido de ovelhas. Que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Uma coisa maravilhosa no ministério dessa obra chama-se discernimento. É fundamental. Eu pergunto, havia ovelhas em Israel? Havia. Não tinha, as ovelhas não tinham os balidos, não tinham os gritos de ovelha, tinha. Como é que Samuel sabia que aquela ovelha não era ovelha de Israel? Que balido, estranhou, tem um balido estranho aqui, era ovelha dos amalequitas. Aí Saul, não, eu poupei o melhor do gado para a gente sacrificar, e ele ainda poupou Agag, que era o rei dos amalequitas. Aí Samuel falou assim, olha, Saul não tem jeito. Olha, isso aí, a palavra fala que, olha, rebelião, obedecer melhor do que sacrificar. Rebelião é igual feitiçaria. Olha o que você está fazendo. Então ali o Senhor já não perdoou Saul. O Senhor falou assim, agora eu escolhi outro. Agora o Senhor tinha escolhido Davi como rei de Israel e mandou Samuel ungir Davi. Olha, você vai lá ungir porque eu já tenho rejeitado Saul. Então ali, a segunda vez, o Senhor não tolerou mais Saul e rejeitou. Então, pastor Luiz, o Senhor usou Samuel ali para escolher o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Nós entendemos que Saul até começou bem, mas depois
cometeu esse desvio e Deus tirou o reinado dele. E agora Deus chama Samuel novamente para ir na casa de um homem chamado Jessé. Isso. E ali escolhe o segundo rei de Israel, que era Davi. Isso. Aí eu queria que o senhor falasse como que foi essa escolha de Samuel ali na casa de Jessé. É interessante que Davi, ele era pastor, ele era o filho mais novo de Jessé, e quando Samuel foi lá, ele estava lá junto com as ovelhas. E quando Samuel foi na casa de Jessé, ele entendeu que os filhos mais velhos eram filhos até que eram preparados para a guerra, né? Então, chamou lá o primeiro, né? Veio o filho mais velho, ele falou assim, olha, Eliabe, o primogênito, ó, esse é esse mesmo. Então, veja bem, ali Samuel, é outro exemplo que vamos dar. Samuel, ele foi para a casa de Jessé com uma orientação. E era importante que ali o Senhor revelasse a ele, eram 8 filhos, qual que seria o escolhido do Senhor. Mas Samuel foi na aparência. O que diz a palavra? Não julgueis conforme a aparência, mas nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, Samuel entendeu que seria Eliabe. Não era. O Senhor falou, isso aí não. Depois veio Abinadab, veio Samar, e não era nada daqueles. Samuel, passaram os 7, falou assim, olha, não é nenhum desses. Aí ele perguntou a Jessé, não tem mais algum? Tem um mais novo, está lá com as ovelhas, chama, que é esse mesmo. Quer dizer, não assentaremos a roda da mesa enquanto o mancebo não vier. Então veio Davi, que era o mais novo, talvez o mais fraquinho, né? Olhando assim fisicamente, mas era aquele segundo o coração do Senhor. Então, é importante nós entendermos o ministério dessa obra, ele tem que ser segundo o coração do Senhor e que fará toda a vontade do Senhor. Amém. Então, foi a experiência que o Senhor deu ali para Samuel, junto com os filhos de Jessé, e profeticamente aquilo que o Senhor estava requerendo para o ministério, que é do novo pacto, o ministério dessa obra. Interessante, pastor Luiz, chama atenção no texto, quando Samuel passa ali os 7 filhos de Jessé, e não era aqueles que Deus havia separado, lá no verso 11 do capítulo 16, Samuel disse a Jessé, acabaram-se os mancebos? E ele disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia-me e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Isso. Então faltava o menor. Exatamente. Então nós vemos que a obra, Deus ele chama, ele capacita os necessitados. Exatamente. Deus não precisa de homens extraordinários, excepcionais, mas é Ele que nos capacita. O poder, a graça, a direção do Espírito Santo, vem Ele. E Davi, quando chega, ele chega com cheiro de ovelha, porque ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Isso. O ministério dessa obra, ele é chamado no meio do rebanho e por revelação. É isso mesmo. É o menor. Eu me lembrei da experiência de João Batista. Importa que ele cresça Isso. e que eu diminua. É o que o Paulo falou, eu o menor dos apóstolos. Ele entendeu isso. E que ele era o menor. Isso, amém. Interessante, fechando aqui também, pastor Luiz, que a história de Samuel, ela é narrada também no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Isso. E lá fala que ele, como um dos heróis da fé, praticava a justiça, vencendo os reinos e alcançando a promessa de Deus. Amém, pastor Luiz? Amém. Tem mais alguma consideração final? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém, meus queridos? Estamos encerrando aqui esse episódio
onde estamos trabalhando aqui à luz da palavra sobre a história de Samuel, um dos grandes homens de Deus usados na obra do Espírito de Deus. Queremos assim desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Amém?